Então existe uma relação super importante na matemática nesse momento da trigonometria. Se 360 graus equivale a 2π radianos, ou uma forma mais simples, né, para eliminar esse 2, dividindo tudo por 2, a primeira expressão, o que é que eu consigo? Que a minha circunferência, metade da circunferência, 180 graus, uma semicircunferência, equivale a π radianos. Essa relação é importantíssima para resolver questões. Dessa vez é o contrário. Eu quero transformar as medidas em radianos em graus. Essas aqui são as questões A, B e C da segunda para transformar as medidas em radianos em graus. Então, observa essa daqui, dá uma pausa no vídeo e depois você confere o resultado com a gente, ok? Então, começando. Então, para resolver a segunda questão, letra A, onde diz quanto vale π sobre 3 rad em graus. Então, transformar a medida em radianos em graus. Então, o que a gente vai fazer é utilizar a relação já apresentada anteriormente. Se 180 graus equivale a π radianos, π sobre 3 radianos equivale a quantos graus? Fazendo essa relação, o que eu tenho? 180 está para x, da mesma forma que π está para π sobre 3. Fazendo a multiplicação pela regra da proporção aqui, então isso implica dizer que 180 vezes π sobre 3, que é esse vezes esse, é igual, quando eu fizer x vezes π, com isso, vou fazer a simplificação. O cálculo você pode fazer do jeito que achar mais conveniente. Aqui eu vou fazer algumas simplificações antes de fazer o próximo passo. O que é que eu pego? Eu vou pegar esse 180 e dividir por 3. 180 dividido por 3, 180 dividido por 3, dá 60. π igual a x vezes π. Como eu tenho π nos dois termos, isto é, quando eu trouxer esse π para o denominador, pois ele está multiplicando x, o valor que eu quero descobrir, quando eu passar esse π pelo denominador, então eu vou ter que x é igual a 60 π sobre π. Simplificando, π com π, então x é igual a 60 graus. Então, resolvendo o que eu tenho, que π sobre 3 rad equivale a 60 graus. Mas alguns de vocês já devem ter percebido que esses cálculos podem ser mais simples. Da mesma forma que a gente trabalhou antes. Se 180 graus equivale a π radianos, então, para eu saber quanto equivale π sobre 3, então, π sobre 3 é onde tiver π, eu vou colocar esse valor 180 graus. Então, π sobre 3 é igual a... Quanto é que vale π? π equivale a 180 graus sobre 3. Quanto é 180 graus dividido por 3? 60. Então, para facilitar nos cálculos, não necessário eu preciso fazer a regra de 3. Eu posso fazer simplesmente a substituição. Onde tiver π, como eu estou falando de ângulo, esse π equivale a 180 graus. Então, está aqui o resultado que a gente fez. A partir de agora, vamos proceder da mesma forma. Então, letra B, quero saber quanto equivale 11π sobre 6. Então, letra B, quanto equivale 11π sobre 6 radianos. Vocês estão vendo que eu já não estou mais utilizando o rad aqui. Por que eu não estou utilizando o rad? Porque eu estou sabendo que eu estou trabalhando, transformando esse radiano em graus. Ok? Então, esse π aqui, esse π não vale 3,14 aproximadamente. Esse π está valendo 180 graus. Então, é bom ficar esperto nessa diferenciação entre o π valendo 180 graus e o π valendo aproximadamente 3,14. Nesse caso, eu quero 11π sobre 6 radianos
e quero transformar em graus. De novo, faço se 180 graus equivale a π, então 11π sobre 6 é igual a 11, que multiplica 180 dividido por 6. Só que o que eu tenho? Esse 180 aqui, eu posso simplificar o cálculo, você vai fazer do jeito que você achar mais conveniente. Você pode multiplicar o 11 vezes 180 e dividir tudo por 6, ou pegar 180 dividir por 6 e multiplicar por 11, o cálculo você vai que achar mais conveniente. Eu gosto de simplificar o máximo possível antes de fazer os cálculos. Então, o que eu tenho? Quando eu pego 180 e dividido por 6, eu tenho 30. Então, é 11 vezes 30. 11 vezes 30, 330 graus. Com isso, que eu tenho que 11π sobre 6 é igual a 330 graus. Certo? Então, o último, letra C. Quero calcular 151 π sobre 360. 151 π sobre 360 em graus. Rades, né? Que eu quero transformar em graus. Então, o que eu vou fazer aqui, mais uma vez, se 180 graus equivale a π, então 151 π sobre 360 é o mesmo que 151 vezes o 180, que é o resultado de π, tudo isso dividido por 360. Tranquilo? O que eu posso fazer aqui é simplificar de novo, mais uma vez. Você pode multiplicar 151 vezes 180, tudo isso dividido por 360. Mas quando você faz os cálculos simplificando, fica mais fácil de terminar esse cálculo. Então, 180 e 360, eu estou vendo que 360 é o dobro de 180. Então, eu posso simplificar os dois por 180. Quando eu simplifico os dois por 180, aqui sobra 2. Então, aqui eu tenho 151 dividido por 2. A metade de 151 dividido por 2 é 75,5 graus. O que acontece? Como eu tenho esse termo aqui quebrado, né, esse valor em número decimal, 0,5 graus, então é menos de um ângulo, né, total, então eu posso trabalhar aqui também a ideia dos minutos. Pode aparecer em algumas questões para a gente trabalhar essas ideias aqui também em minutos. Então, o que eu tenho? 75,5 graus, né? 75,5 graus, ou quanto é meio grau? Se 1 grau equivale a 60 minutos, meio grau vai valer a metade desses minutos. Então, é 75 graus e 30 minutos. Com isso, a gente fecha a nossa questão, letra C, 151. 151 π rad por 360. Então, 151 π sobre 360 em radianos é a mesma coisa que 75 graus e 30 minutos. Dentro dos conceitos da circunferência e a trigonometria, existem questões clássicas. Não tem como você falar em trigonometria na circunferência sem falar de questões de relógio. Por exemplo, nessa daí, terceira. Qual é a medida do menor ângulo formado entre os ponteiros de um relógio que marca 15 horas? Então, para resolver essa questão, simples. Eu pego o relógio de ponteiro, vocês estão vendo aí a marcação do relógio, né? O relógio marcando 3 horas. O que é que eu tenho que fazer? Primeiro raciocínio.
Dividir essa circunferência em 12 partes. Então, no momento quando eu dividir essa circunferência em 12 partes, eu estou dividindo 360 graus em 12 partes. Então, cada parte dessa equivale a 30 graus. Depois disso, aí eu vou no meu raciocínio. Esses ponteiros do relógio formam que ângulo, né? Que ângulo é esse? Então, eu fiz essa contagem, né? Separei aqui em vermelho. Aí a gente consegue ver que eu tenho 3 espaços, cada um valendo 30 graus. Então, o que eu tenho? Que a hora desse meu relógio, né, de 3 horas, equivale a 90 graus, 3 vezes 30, ou simplesmente o que é 90 graus? 90 graus é π sobre 2 radiando, uma vez que 180 graus equivale a π radi. 90 vale metade. Ok? Então é simples de fazer, tranquilo. Isso é muito clássico se os relógios estiver marcando a hora exata, né? Mas o que é que acontece se, se essa situação não surge, né? Marcando a hora exata? O que é que a gente tem que fazer? Então a gente precisa fazer o seguinte: olha essa questão 4. Qual é a medida do menor ângulo formado entre os ponteiros de um relógio que marca 5 horas e 10 minutos? Então o que é que eu vou fazer? De novo, pego o relógio marcando hora às 5 horas e 10 minutos, divido, vai ser 360 graus, dividido em 12 dá 30. Cada espaço desse equivale a 30 graus. Faço o desenho da minha figura, vejo que tem 3 espaços, 3 vezes 30 dá 90 graus, ou π sobre 2 radiano, acabou-se a questão. Não. Por que não? Sempre que você estiver fazendo uma questão de relógio, claro, mesmo que seja o óbvio, não precisa, mas para que a gente consiga desenvolver essa linha de raciocínio, até que você tenha a sua linha de raciocínio, né? Então eu sugiro fazer um esboço desse relógio de ponteiro. Então eu vou aqui pedir ajuda a um instrumento aqui super moderno. Então, para eu fazer esse relógio de ponteiro, então eu vou precisar de uma circunferência, né? Por isso que está relacionado com a circunferência trigonométrica. Então vou desenvolver mais ou menos aqui o centro dessa minha circunferência. Depois disso, marco os horários principais para mim aqui, que divide essa circunferência em 4 partes. O de 12 horas, o de 3 horas, o de 6 horas e o de 9 horas. Depois que eu fizer isso, aí eu vou colocar os outros espaços do meu relógio, né? Então aqui é 1, 2, 3, 4, vou botar aqui 5. Os outros não vão me interessar agora porque eu quero 5 horas e 10 minutos. Para 5 horas e 10 minutos, o ponteiro maior do relógio está direcionado no 2. E o ponteiro menor do relógio é aqui que mora a nossa reflexão. O ponteiro menor do relógio ele não vai estar em cima do 5. Por quê? Porque à medida que esse ponteiro menor do relógio ele faz uma volta completa do 12 e termina no próprio 12, ele anda uma casa dessa que a gente já viu que é de 30 graus. Então quer dizer que à medida que esse ponteiro ele vai andando, o ponteiro menor também vai andando, mas ele vai andando em uma dessas casas em específico. Então o ponteiro das horas, ele já andou uma partezinha, uma parte pequena das 5 horas. Então ele não vai se encontrar mais nesse espaço de 5 horas. Ok? Ele vai ter um espaçozinho. Vou chamar esse espaço aqui de ângulo beta. Tranquilo? Então o que a gente quer saber? A gente quer saber esse ângulo total aqui, esse ângulo alfa. Então, quanto é que vale esse ângulo alfa? Essa é a minha pergunta. Certo? Mas, se esse ponteiro das horas ele não tivesse andado essa diferença que eu chamei ela aqui de beta, quando eu fizesse os cálculos, então, como é que eu teria de ângulo, né? Eu teria esse espaço aqui, que é 30 graus, mais esse, também de 30, mais esse, eita, que chave bonita,
de 30 graus. Então, aqui eu teria 30, 60, 90 graus. Então, meu ângulo alfa vai ser quem? Vai ser 90 graus, que eu acabei de fazer essas contas, mais uma besteirinha. Essa besteirinha eu chamei de beta. Então, é esse beta que eu vou tentar descobrir quem é. Quem é esse danado desse beta? Quem é esse beta? Quanto vale esse beta? Então, para resolver isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o raciocínio que eu acabei de comentar. Se em 60 minutos o ponteiro menor percorre 30 graus, quantos graus percorreu esse ponteiro das horas? Desculpa, se em 60 minutos o ponteiro das horas corre 30 graus, quantos graus esse ponteiro das horas, né, percorreu em 10 minutos? Regra de 3 básica, né? Então, 60 está para 10, da mesma forma que 30 está para x. Mais uma vez, propriedade da potência, fazendo a multiplicação, eu vou ter que 60 vezes x é igual a 30 vezes 10. Então, daqui eu vou ter que 60x é igual a 30 vezes 10, 300. X é igual a 300 dividido por 60. Você pode fazer a conta direto, simplifiquei aqui, 0 com 0. 30 dividido por 6, 5. Como meu x está relacionado com graus, aqui é 5 graus. Então, eu descobri que esse ângulo beta equivale a 5 graus. Com isso, eu trago ele aqui para a minha expressão e vou fazer as substituições, né? Então, se alfa é igual a 90 graus mais beta, como beta equivale a 5 graus, alfa é igual a 90 graus mais 5 graus, que é igual a 95 graus. Então, essa é a resposta para a nossa questão. O menor ângulo formado entre os ponteiros de um relógio que marca 5 horas e 10 minutos é de 95 graus. Uma outra questão na circunferência, que trata da trigonometria, né? Que é essa ideia de arcos e ângulos, é essa questão 5. Um arco de circunferência AB mede 30 centímetros e o raio R da circunferência mede 10 centímetros. Calcule a medida do arco em radianos. Utilizando regra de 3, a gente consegue resolver esse tipo de questão. Acompanha. É impressionante como regra de 3 nos ajuda muito nessa parte inicial da trigonometria, na circunferência trigonométrica. Olha essa questão. 5. Um arco de circunferência AB, de A até B, então ele me deixou bem explícito aqui, que é esse arco aqui, AB, que eu quero, mede 30 centímetros. Então, daqui até aqui, eu tenho 30 centímetros. Ok? E o raio R da circunferência mede 10 centímetros. Então, R é 10 centímetros. Ok? Então, calcule a medida do arco em radianos. Eu quero saber esse arco de 30 centímetros, ok? Mede quanto em radianos em relação ao raio. Aqui tá bem óbvio, né? Dá pra gente fazer direto. Porque se aqui tem 30 centímetros, cabem 3 raios aqui dentro. Então, o AB equivale a 3 radianos dessa circunferência, porque essa circunferência tem raio 10. Ok? Mas se eu for muito mais complexo, qual é a matemática que eu utilizo? A matemática que eu utilizo é essa. 1 radiano nessa circunferência equivale a 10 centímetros. Quantos radianos equivale a 30 centímetros? Fazendo a regra de 3,
eu consigo responder. Mas assim, no raciocínio eu já resolveria essa questão. Então, 1 está para x, da mesma forma que 10 está para 30. Então, posso simplificar aqui, inverter os dois, né? X vezes 1 dá x, 3 vezes 1 dá 3 radios. Então, para resolver esse tipo de questão simples, só fazer essa ideia da regra de 3 ou através do raciocínio. Claro, raciocínio é o primeiro momento, né? Você precisa raciocinar em cima da questão. Eu descubro o valor em radiano. Ou através dessa regra de 3. Lembra, cada radiano em qualquer circunferência é a medida do seu raio. Se eu quero saber a medida de um arco em radianos, eu quero saber quantos raios cabem nessa medida desse raio, nessa medida desse arco. Porém, a relação entre a medida do arco em radianos, o comprimento do arco e a medida do raio da circunferência tem uma relação entre esses três pontos, dado através dessa expressão que está aí apresentando para vocês. Alfa é igual a L sobre R. Quem são cada um desses elementos? Alfa é a medida do arco em radianos, L, o comprimento do arco, e R, a medida do raio da circunferência. Notamos que com essas três relações eu consigo descobrir ou o raio, ou o comprimento do arco, ou a medida do arco em radianos. Lembrando que essa medida do arco em radianos aqui equivale ao ângulo também, tá? Mas a gente tem que trabalhar tudo em radianos. Para isso, o que a gente fez? Eu consigo resolver a questão anterior utilizando essa relação e também, mas para não ficar repetitivo, né, responder a mesma questão utilizando um outro pensamento, que aí fica como exercício, eu sugiro a vocês a gente dar uma olhada nessas duas, ok? Então, antes de continuar o vídeo, dá um pausa, dá uma lida melhor nessas questões e vê se você consegue responder essas questões. Então, com essas informações, eu consigo resolver problemas que envolvem o ângulo em radianos, o comprimento do arco, né, que vai ser relacionado com esses radianos, e o raio dessa minha circunferência. Então, sexta questão. Qual é a medida em radianos de um arco de 20 centímetros? Então, o meu arco, vai aqui. O meu arco tem 20 centímetros de comprimento, contendo uma circunferência de raio 8 centímetros. Então, como fazer esse procedimento? Então, alfa é igual a L sobre R. Então, quem é que eu quero descobrir aqui? Se aqui o arco tem 20 centímetros, então o comprimento do arco é meu L. Então, esse aqui eu tenho. Contido em uma circunferência de raio de 8 centímetros. Então, aqui eu tenho o raio. Então, eu quero a medida em radianos de um arco. Então, eu quero descobrir quem é alfa. Então, alfa é o termo que eu quero descobrir. Então, L é 20 centímetros, tudo isso dividido por 8. Eu posso fazer a simplificação, né? 20 por 8. Eu posso dividir os dois por 4, vai ficar 5 meios. Então, qual é a medida em radianos desse arco de 20 centímetros? É 5 meios radi, em relação a essa circunferência de raio 8 centímetros, ou 2,5 rads. No mesmo raciocínio, a gente vai para essa questão 7. Então, qual é o comprimento de um arco correspondente a um ângulo central de 45 graus? Então, o ângulo aqui é de 45 graus, contido numa circunferência de raio de 2 centímetros. De novo, a fórmula alfa é igual a L sobre R, o ângulo em radianos, né? L, o comprimento do arco, dependendo da unidade de medida, e o raio. Então, o que a gente precisa fazer aqui é descobrir quem é que a gente está procurando. O ângulo é de 45 graus. Numa circunferência de raio
2 centímetros. Então eu tenho um ângulo, tenho um raio, então falta descobrir quem é esse comprimento do arco. Mas aí a gente tem um grande problema nesse momento, né? Que o ângulo aqui ele não está em radianos, porque um ângulo na fórmula tem que ser um ângulo em radianos. Então, como é que eu faço para transformar 45 graus em radianos? Simples. Aquela mesma relação que trabalhamos. Se 180 graus equivale a π rad, ok? 45 graus vale quanto? Então, fazendo essa relação, eu vou ter que 45 está para 180, da mesma forma que x está para π. Pegando esse π e multiplicando para cá, ó, fazendo, se ele está dividindo, ele passa multiplicando, trazendo mais para cá. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, que x vai ser igual a 45 vezes π, tudo isso dividido por 180 graus. Ou por 180, né? Simplesmente 180. Então a gente pode fazer isso aos pouquinhos, né? Sem nenhum problema para resolver essa questão. Feito isso, então 45 graus e 180, eu posso dividir. Não, 45 e 180 são múltiplos, né? Então eu posso simplificar os dois por 45. Quando eu dividir 45 por 45 dá 1, então aqui vai sobrar π. E 180 por 45 é 4. Então daqui eu tenho o seguinte, logo 45 graus equivale a π sobre 4 radianos. Com essa informação eu posso levar para a minha fórmula. Alfa é igual a L sobre R, onde alfa é π sobre 4. O comprimento do arco é que eu quero descobrir e o raio dessa circunferência mede 2 centímetros. Então daqui eu tenho que L é igual a 2 que multiplica π sobre 4. Por que 2? Peguei esse 2 que estava dividindo, passou multiplicando. Simplifico o 2 por 4, então L vai ser π sobre 4. Quanto? Se está trabalhando tudo em centímetros, aqui vai ser centímetros. Opa, 2 por 4, aqui é 2. 2 por 4, 2. Então, trabalhando em centímetro, centímetro. Então, comprimento do arco. Qual o comprimento de um arco? Correspondente a um ângulo central de 45 graus, contido em uma circunferência de raio de 2 centímetros. Esse comprimento é um comprimento de π sobre 2 centímetros. Lembrando que aqui esse π ele já não vale mais 180 graus, tá? Esse π aqui equivale àquele aproximadamente 3,14. Então a gente precisa saber exatamente como diferenciar os dois. Não esquece de acompanhar o restante dessa aula nos próximos vídeos. Então até a próxima.